right. Wow, it's so good to be back here in Rio É tão bom estar de volta aqui no Rio, and to be here at Up House, aqui na Up House, a place that I love very much. lugar que eu amo muito. And I love the leaders here. You guys are so blessed. Vocês são tão abençoados. We had a great time catching up here before the service tonight. A gente teve já tempo bom aqui antes de começar o culto. Man, worship was just great. E a adoração foi maravilhosa. He is worthy of all of our praise and adoration and worship. Jesus é digno de receber toda a nossa adoração, toda a nossa energia. You know, I love how focused this house is on Jesus. Eu amo como essa casa foca em Jesus. You know, I was talking earlier tonight of some things I've seen around the world lately, Sabe, eu estava falando sobre algumas coisas que eu tenho visto ao redor do mundo. and it's interesting that everywhere that God's really moving in the earth, they are just laser focused on Jesus Christ and His kingdom. You E know? sabe, tudo que eu tenho visto de onde Jesus tem derramado coisas especiais são pessoas que têm colocado o seu foco de laser em Jesus apenas. Amen. Because Amen. the kingdom of God is in Jesus' kingdom it's not of this world. Sabe, o reino de Deus, o reino de Jesus não é dessa terra. And I go to a lot of different places, Eu vou para vários lugares diferentes and Jesus is always on the throne. e Jesus está sempre no trono. His plan is still in motion, O plano dele continua em ação and He has won. e ele é um. Like if you've read the Bible, we understand that we have the victory. Se você ler a Bíblia, você vai entender que nós temos a vitória. Amen. Amém? And my favorite part of the good news is that yes, He sends us, but He goes with us everywhere we go. Sabe, e a boa notícia que a gente tem para dar é que ele vai conosco em todos os lugares por onde a gente for. And where Jesus is, Onde Jesus está it's pretty awesome. é maravilhoso. Amen. Amém? I mean, there's an open heaven where Jesus is. Sabe, existe um céu aberto onde Jesus está. Yes? All right, I just want to pray myself and we'll get going. Eu quero orar um pouco antes da gente continuar aqui. Father, we just thank you for your presence. Pai, nós agradecemos pela sua presença. Wow, thank you for the glory. Obrigado pela glória. I pray that you would surprise us tonight Eu oro para que o Senhor nos surpreenda essa noite with your goodness, com a sua bondade, with your mercy, com a sua misericórdia, with your grace, com a sua graça, with your power, com o seu poder, with your love. com o seu amor. Oh, Father, that we would leave different than how we came. Pai, que a gente possa sair daqui diferente de como a gente chegou. Oh, because we've had an encounter with the living God. Porque nós tivemos um encontro com um Deus vivo. Lord, I thank you for healing tonight. Senhor, eu te agradeço por cura aqui essa noite. In your Na presence. sua presença. Because you're the healer. O Senhor é aquele que It's who cura. you are. É quem você é. Lord, I thank you for abundant life. Senhor, eu te agradeço por uma vida abundante nesse lugar. Because that's why you came. Por isso que o Senhor vem. You are O abundance. Senhor é abundante. We just ask your blessing on all we do. Nós, Senhor, declaramos bênção em tudo que o Senhor fizer. That you would pierce our hearts with your voice. E que o Senhor penetre o nosso coração com a sua voz. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Come on. Vamos lá. I believe that even while I'm talking the whole time that God's going to be having His own conversation with you. Sabe, eu creio que mesmo enquanto eu estiver falando aqui, Deus vai ter a própria conversa dele com alguns aqui especificamente. And I hope you say in your heart that God just has total freedom to do what He wants. E eu espero Tonight. que você fale no seu coração que Deus tenha total liberdade para falar o que Ele quiser na sua vida essa noite. Amen. I want to talk to you like family. Eu quero falar com você como família, Because I love family. porque eu amo família. I bring you greetings from my family in the United States. Sabe, eu inclusive trago sempre boas novas da minha família lá nos Estados Unidos, para vocês. The Church of the United States. A nossa igreja lá dos Estados Unidos, You know, your brothers and sisters. seus irmãos e irmãs, My wife Valerie, my daughter Anna. a minha esposa, a minha filha. My wife really wants to be here with me. Minha esposa quer muito estar aqui comigo uma vez dessas. So let's make her jealous tonight. Então vamos deixá-la com ciúmes essa noite, hein? Because I want her to come. Porque eu On the quero que next ela venha time. também na próxima Yeah. vez. Thank you, Jesus. Obrigado. But my wife and I, just like you guys,
we've been seeking the Lord for what He wants to say to us this year. Sabe, eu e minha esposa buscamos muito o Senhor para saber o que Ele queria falar conosco para esse ano. So I want to share some of that with you, Então eu quero dividir algumas coisas com vocês. and I hope He speaks to you as well. Eu espero que Ele fale com vocês também. And I just want to thank the leadership here for having me, for allowing me to come back and be with you guys. Eu quero agradecer a liderança de poder estar novamente com vocês aqui essa noite. It means a lot to me. Para mim importa muito estar com vocês. I love you guys and your families. Nós amamos vocês, entendemos que vocês são família pra gente. And we are together. E nós estamos juntos. Yes. We've known each other for 5, 6 years now. Nós nos conhecemos já por 5, 6 anos a partir de It agora. has been beautiful to see what God's been doing. E tem sido muito bonito voltar aqui e ver o que Deus tem feito aqui ao redor de And I vocês. think what I feel happening here is something that God spoke to my wife. E eu fico feliz porque eu sinto algo aqui, algo que Deus tem falado com a minha esposa. We were just in Romania in December, Nós estávamos na România em dezembro and we were working with some Ukrainian refugees and their children. e a gente estava ali falando então com alguns refugiados da Ucrânia e com algumas crianças. And the people who were taking care of these Ukrainian orphans, they told us they wanted that the kids like to do puzzles. You know, the puzzles you put together. Então, ali a gente tinha umas pessoas cuidando de alguns órfãos ucranianos e as crianças gostavam de, o que é puzzle? Quem sabe? Quebra-cabeça. So they're like, bring puzzles for the kids. They love them. Então eu falei, traz quebra-cabeça para essas crianças, eles adoram. And I was thinking like little puzzles for children, you know? Então a gente procurou pequenos quebra-cabeças para as crianças. And they're like, no, they like huge puzzles. Não, with não, like não, não. A 1,000 gente gosta de pieces. quebra-cabeça grande, de 1000 And they're like, peças. they're like, okay. Não traz coisa de criança para And cá. we brought the puzzles. Então eles trouxeram os quebra-cabeças. And you know, like 3 days later, they sent us pictures. These little kids had put the puzzles together. E 3 dias depois, aquelas pequenas crianças já tinham feito todo o quebra-cabeça. And my wife showed me the picture. E a minha esposa me mostrou a foto. She was like, we should do puzzles together, you and me. E ela falou, eu acho que eu e você devia ficar mexendo com quebra-cabeça em casa também. I was like, I don't know, honey. Eu falei, eu não sei, amor. I don't know if I have the patience for Eu não that. sei you se eu tenho know? paciência para isso. She's like, patience is a fruit of the Holy Spirit. E ela falou, paciência é um fruto do Espírito Santo. And she went to the Bible, like, first thing. E aí ela foi logo na Bíblia, primeira coisa. You know, like, but we got a puzzle, Então a gente comprou um quebra-cabeça, and we started putting it together. a gente começou a colocar ele junto. And, you know, it took a while, but we got the whole thing put together. Sabe, demorou um pouco, mas a gente conseguiu terminar It ele. was this beautiful picture. E tinha uma linda imagem. And the Lord was speaking to my wife as she was putting it together. E Deus falou com a minha esposa enquanto ela estava arrumando o And He quebra-cabeça. said, this is what I'm doing this year. Isso é o que eu estou fazendo esse ano. I'm putting the pieces in the proper place, putting the pieces together. Eu estou colocando os pedaços no seu lugar certo, eu estou colocando eles juntos. And as my wife said that to me, E sabe quando a minha esposa falou isso para mim? I saw in the spirit, Eu vi em espírito. I saw like all these puzzle pieces, and it was like they were vibrating and moving, and they just fit together. Eu vi Perfect. esses pedaços de quebra-cabeça como se eles estivessem vibrando, se movendo sozinho e começando a se encaixar. And I believe that's what God's been doing here. E eu creio que é isso que Deus está fazendo aqui nesse lugar. Maybe a year ago, 2 years ago, you didn't know where you fit, like where you were supposed to be, what God was doing. Talvez há 1, 2 anos atrás você não sabia onde você se encaixaria, você não sabia o que Deus estava fazendo através da sua vida. But now you're finding yourself in the right place. It's like it's all coming together. Mas agora você está se encontrando no lugar certo e as coisas estão se encaixando e fazendo sentido. And now you're able to see the whole picture. E agora você pode ver uma figura maior e plena. Now you understand why you went through this, why you went through that. E agora você entende por que passou por aquilo, por que você passou por isso. But I believe this is for you as well. Mas eu acredito que isso é para você também. I can feel it here. Eu posso sentir isso aqui. This is the year where everything's coming together. Esse é o ano onde as coisas vão se encaixar na sua vida. So everything's fitting in the right places. Sabe, as coisas vão se encaixar no lugar certo. And you're going to understand why. E você vai entender o porquê.
God doesn't always tell us why. Deus nem sempre fala pra gente por You quê. know, I believe I don't need to know why. Sabe, muitas vezes eu sei que eu não preciso saber o porquê. But sometimes in His kindness and His goodness, He does let us know why this happened, and we can see the purpose of it. Mas sabe, às vezes na bondade divina, Ele acaba te mostrando o porquê de as coisas se encaixarem lá na frente. And I believe that's what's happening right now. E eu acredito que é o que está acontecendo agora. We saw it in Europe. Nós vimos na Europa, People are on the move. as pessoas estão se movendo. Refugees from Refugiados, Ukraine. Ucrânia. There's people leaving Russia that don't want to be there. Sabe, pessoas que vivem inclusive na Rússia que não queriam estar lá. And many of them are leaving with the gospel or they're meeting Jesus in the process. E sabe, essas pessoas começaram a ouvir de Jesus e a comer o evangelho no meio do processo. Man, we preached in this church of Ukrainian refugees. A gente pregou então nessa igreja de refugiados da Ucrânia, And it was like Baptists and Methodists and Pentecostals all together. batista, pentecostais e Charismatic. metodistas, todo mundo junto, Right, because they were just the church. porque eles eram a igreja. And I saw the church rising up with a purpose. They had something to do and they were taking care of those who had need. E eu vi então a igreja se unindo e crescendo, cuidando de quem realmente tinha necessidade. God's in the middle of all of that E over there. Deus estava no meio daquilo tudo. People say, "Where is God?" E as pessoas perguntando, cadê Deus? He's in the middle of all of it. Ele está no meio disso tudo. I saw the same thing in Iraq the year before. Eu vi a mesma coisa no Iraque um ano antes. We saw Syrian refugees and Iranian refugees Nós there, vimos os refugiados da Síria, os refugiados do Irã. and they're filling the churches that are there. E eles estavam enchendo a igreja lá. I was in Assembly of God church in Eu estava numa Iraq. assembleia de uma igreja de Deus no Iraque. They had an Arabic service, they had a Persian service, they had a Syrian service. Eles tinham um serviço na língua síria, na língua persa, na língua árabe. God's moving. Deus está se movendo. You know, when God moves, Sabe, quando Deus se move, He moves when we move. Ele se move quando nós nos movemos. Anytime we're moving, Todas as vezes que nós nos that's the movemos, way it works. é assim que Ele funciona. If you want to see God move, Se você quer ver Deus se mover, take a step. comece a dar um passo. Do something for Him. Faça algo por Ele. You'll see Him move. Se você I promise you, man. assim você vai ver Ele se mover, eu te prometo. And I want to tell you this crazy thing that God showed me here in Brazil. Eu quero te falar sobre algo bem doido que Deus me mostrou aqui no Brasil. I was in Fortaleza probably in March of last year. Eu estava em Fortaleza em março do ano passado. I was preaching in this church, Eu estava pregando nessa igreja. and I'm praying for this man, and he puts something in my hand when I'm praying for him. E eu estava orando por um homem e de repente ele coloca algo na minha mão. He said, "God told me to give you this." E ele falou, Deus mandou eu te entregar isso. And I opened up my hand, Eu abri a minha mão and it was a watch. e tinha um relógio. I was like, "Oh, God bless you. E eu falei, Deus te abençoe. Thank you." Obrigado. Prayed for him. Orei por ele. Later in the service, Mais tarde, I'm praying for this a lady, eu estava orando por uma mulher and the power of God hits her. e o poder de Deus pegou ela She begins to fall, e ela caiu no chão but she puts something in my hand. e ela colocou algo na minha mão. And I look at it, E eu olhei, it's a watch, era um relógio, woman's watch. um relógio de mulher. I'm like, this is interesting. E ele falou, isso é It's interessante, not normal. não é normal. After the meeting, I'm in the pastor's office. Depois da reunião, eu fui pro gabinete do pastor. He said he had a bag. He's like, these were in the offering. I want to give it to you. E aí tinha uma bolsa e ele falou, essa é a oferta que eu quero te entregar. 2 more watches. 2 relógios a mais. So I'm thinking, Lord, you're trying to tell me something. Eu falei, Deus está tentando falar algo comigo. You know? 2 days later, 2 dias antes, I'm preaching depois, in another church an hour away. eu preguei numa igreja a 1 hora de distância de lá, 2 more watches. mais 2 relógios. Not lying. This is crazy. Eu falei, não, para, tem At alguma this coisa point- muito doida aqui. I'm like, I'm not a genius, but you're trying to tell me something, God. Bom, eu não sou nenhum Não, gênio, não. mas eu sei, Deus, você está querendo falar algo comigo. You know, and all I could hear was, it's time, it's time, it's time, Sabe, eu entendi que ele falou, é hora, é hora, é hora, é hora. it's time. É a hora. I took these watches, I gave them to our missionaries. I'm like, give them to the people in the community or something. Então eu cheguei, peguei os relógios, dei lá para os missionários, falei, entrega para o pessoal na comunidade, abençoa o povo aí.
I figure if I try to take them home, they think I was stealing them from people on the beach or Eu something. falei, bom, eu não acho que eu vou levar para casa, acho que no aeroporto vão achar que eu estava roubando relógio na praia dos outros. Oh, Jesus. And I get on a plane, I go to Sao Paulo, Então, dali eu fui para São Paulo, go to Santos, fui para Santos, or Guarujá, a city over there. Guarujá. And there's a church. e havia uma I walk in igreja. the church and there's a big sign that says Kairos, the time of God. Então, eu entrei nessa igreja e tinha um grande sinal lá dizendo Kairos, o tempo de Deus. I was like, yeah, it's time. Aí eu falei, realmente é I hora. told the church, they got all excited. E eu falei aquilo, os testemunhos para a igreja, eles ficaram super animados. They're like, this is the word God's given us for this year. E ele falou, essa é a palavra que Deus deu pra gente, para essa igreja esse ano. Then I got on a plane and flew home, E aí eu peguei o avião, voei para casa and I prayed. e eu orei. Like, time for what? Tempo para quê, Deus? What's it time for? Para que esse tempo? Tempo de quê? For like 6 months, I prayed, Por 6 meses eu orei and I didn't really get an answer, e eu não recebi nenhuma resposta. which I thought was kind of strange. E eu achei que foi algo estranho. Personally, I had a lot of good ideas, Pessoalmente eu tinha várias ideias a respeito daquilo, but I can't say I heard clearly from God. mas eu não tinha uma palavra clara de Deus. So I'm back in Fortaleza, the same church, Então eu voltei em Fortaleza, na mesma igreja, 6 months later. 6 meses depois. During the ministry time, somebody put something in my hand, Durante o tempo de ministração, botaram algo na minha mão, but it's not a watch. mas não era um relógio, It's a gold wedding band. era A gold wedding band. um anel de ouro, uma aliança de casamento. Later on in the same service, a woman comes up to me, Depois, no puts one in my hand, another one. mesmo culto, colocaram na minha mão outra aliança. I mean, who gives away their wedding rings? Is that something you guys Assim, do? meu I don't Deus, isso é comum aqui, o povo tira aliança e dá aliança. I've been preaching in Brazil for like 20 years. I've never happened to me before. Eu prego há 20 anos no Brasil, isso nunca aconteceu. God began to speak to me. E aí Deus começou a falar comigo. And he showed me a picture of the bride and the bridegroom standing up together, Ele então me mostra uma figura de noiva e noivo se mantendo juntos ali, walking together, andando juntos. and everybody looking at them. E todo mundo olhava para eles. How beautiful the bride was. Como linda a noiva And era. I remembered a scripture from the Song of Solomon, the Song of Songs, Sabe, você já leu as escrituras no livro do Cântico dos Cânticos? chapter 5 or 6, Normalmente ali no capítulo 5 ou 6, where the king is talking and he says, I want the whole kingdom, the whole world to see my bride and her beauty. What I've only seen in private, now I want everybody to see. quando o rei vira e fala, pare todo mundo, eu quero que todo mundo veja a minha noiva. Eu já vi ela em secreto, mas eu quero agora que todos a vejam. And I believe this is where we are right now. E sabe, eu creio que é onde nós estamos agora It's time mesmo. to rise, it's time to shine, Sabe, comece a se levantar, comece a it's brilhar. time to walk with him, É hora de andar com ele, a confident, strong, confiante. beautiful bride. Aquela noiva linda, forte e confiante. The bride of Christ is the church. Sabe, a noiva de Cristo é a igreja. And the Lord showed me that she has a self-image problem. E sabe, o Senhor me mostrou que a noiva de Cristo ela tem um problema de autoimagem. Oh, but God can change that. Mas Deus pode mudar isso. And he wants to put his mirror in our face E Ele quer colocar o espelho dele na nossa so you face. can see yourself like he sees you. Para que você possa se ver como ele te vê. That's what he wants to do. É o que Ele quer fazer. He's holy. Ele é santo. And he tells us to be holy as he is holy. E Ele nos ensina a ser santo como Ele é santo. The church sometimes doesn't feel like she's holy. A igreja às vezes não se sente santa. She doesn't feel beautiful. Ela não se sente linda. I had this opportunity years ago as a pastor in my city. Eu tive essa oportunidade há uns anos atrás na minha cidade. I thought it was the Lord. Eu achei que era o Senhor. I wanted to bring my hero, this great evangelist, to my city. Eu queria trazer o meu herói na fé, um grande evangelista na minha cidade. This man won 70 million people to Jesus, Esse homem ganhou 70 milhões de pessoas para Jesus. many of them in Africa. E vários na África. His name is Reinhard Bonnke. O nome dele é Reinhard Bonnke. He's gone to be with the Lord now, E hoje ele está com o Senhor. but he was a great man of God. Mas ele foi um grande homem de Deus. I wrote his office. Eu fui ao escritório dele. Will you come to my city?
você viria na minha cidade? They're like, yes, if you get this many pastors together Ele falou, to se sponsor it, você, we will come. se você juntar esses pastores aí da sua cidade, reúne todo mundo, eu vou. I was so excited. Eu estava tão animado. I used to listen to this man so much when I was young E eu ouvia tanto esse homem quando eu era menino, that I started to talk like him. que eu comecei a falar como ele. And he's from Germany, so that's weird. E ele é da Alemanha, We're isso é like, muito estranho. And my wife was like, "This, you need to find your own voice." E ele falou, e a minha esposa ficava no meu pé, você tem que achar sua própria voz. But anyway, I was fired up, excited, E eu estava queimando tanto por dentro, until I started talking to the pastors. até que eu comecei a falar com os pastores Oh, da Lord. cidade. And I heard a bunch of excuses. E eu ouvi um monte de desculpas. But pretty much it was like the bride's not ready. E sabe, mais ou menos assim, a noiva não está pronta. We're not ready for the harvest. Nós não estamos prontos para a We've colheita. got too many problems. A gente tem muitos problemas. We can't handle it. A gente mal dá conta dos I nossos mean, problemas. I was heartbroken E eu estava com o meu coração quebrado. because I'm sure what the Bible says, Porque eu tinha certeza do que a Bíblia fala. that the harvest is now. Que a colheita está The pronta fields agora. are ripe for E os harvest. campos estão prontos para serem colhidos. And it says to pray for the Lord of the harvest to send laborers into the harvest. E ele nos ensina a orar pelo Deus, o dono da colheita, para que a gente tenha força e mais pessoas para fazer essa That's what the colheita. Bible says. É o que a Bíblia fala. But the bride has a bad self-image Mas a noiva tem um problema de autoimagem. because we've been listening to the accuser of the brethren and not to our shepherd. Porque a gente tem ouvido mais o acusador do que o nosso pastor. The Bible says the sheep know the voice of their shepherd and they don't listen to other voices. Sabe, a Bíblia diz que a ovelha ouve a voz do seu pastor e não deve ouvir outras vozes. And the Lord spoke to me, what is it that makes you spotless and beautiful and without blemish? Sabe, e quando eu ouço a voz de Deus, o Senhor fala, você é lindo, você é limpo, você é maravilhoso. It's Him. É Ele, It's His blood. é o sangue dele. Hallelujah. Aleluia. He makes us white as snow and pure and holy. Ele nos faz branco como a neve, puro e santo. He makes you like Him. Ele faz você como Ele é. He empowers you to be a disciple. Ele te empodera para se tornar um discípulo. And it's time for you to see yourself like He sees you. Está na hora de você se ver como Ele te vê. And I'm going to get to more of that in a minute. E eu quero já entrar nisso um pouquinho mais daqui a pouco. But I believe in this hour Mas eu acredito que nessa hora, that we are awakening to who we are. que nós estamos acordando para quem nós somos. He is making us alive to the truth of the gospel. E Ele está fazendo muita coisa e nos trazendo para a verdade But do we need to Evangelho. repent and believe. Mas nós temos que nos arrepender e Believe the crer. gospel of Jesus. Crer no Evangelho de Jesus. That He has done it. Que Ele já fez todas as coisas. You're not a special case for the blood of Jesus. Você não é um caso especial para o sangue de Jesus. No, man, it's enough for you. Não, é suficiente para te transformar e para você. Amen. Amém? Yes? The gospel transforms us. Sabe, o Evangelho nos transforma. His love transforms us. O amor dele nos transforma. When you touch the fire, you get changed. Quando você, sabe, você testemunha e você vive isso, ele te transforma. Amen. You touch the flame, you're going to change. Você toca no fogo, você é transformado. Shekarabarasa. Vamos lá. Yes. Ooh, come on. Wait. There's one more thing the Lord's been speaking to me in this season I want to share with you. Mais uma coisa que o Senhor tem falado comigo nessa estação e eu quero dividir com vocês. And that's about seeing past obstacles. Sabe, eu quero falar sobre obstáculos de pecado do passado. Because sometimes there's obstacles that get thrown in your way. Sabe, muitas vezes são lançados obstáculos na sua vida, na sua frente. I heard this guy talking in an interview. E uma vez eu ouvi um rapaz falando numa entrevista. His job was he was a sniper in the Marines in the United States. O trabalho dele era ser um sniper no exército dos Estados Unidos. And he was talking about their training. E ele estava falando sobre o treinamento dele. And he says they train their people that sometimes there's going to be obstacles in front of you. E ele, na hora que está no meio do treinamento, diz que do nada surgem obstáculos na frente dele. And if I tell you to put your hand in front of your face, E eu falo, coloca a mão na frente da sua face. most of you are just going to see your hand. Sabe, você só vai ver a sua mão. But he said we taught our people Mas nós ensinamos o nosso grupo aqui to burn. This is
the vocabulary he used. He said, burn a window through the obstacle to your target. Sabe, eles usam uma gíria lá dizendo, queima, abre uma janela através do seu obstáculo. And our focus is Jesus E eu senti que isso era Jesus. all the time. O tempo todo. We're focused on him and his kingdom. Nós focamos nele e no seu reino. Sometimes there's an obstacle, Muitas vezes vem um obstáculo. but I can still see through the Mas eu obstacle. continuo conseguindo ver And I através do focus on obstáculo. E eu vou focar, vou continuar focado nele. There's always going to be obstacles. Sempre vão existir There's obstáculos. always going to be mountains that come up. Sempre vão existir montanhas que vão aparecer. But we are to magnify him. Mas nós temos que magnificá-lo. When we magnify him with our praise, E quando nós magnificamos Jesus em nossas with our orações, thoughts, com nossos pensamentos, with our energies, com a nossa energia, with the words that we speak, com as palavras que nós falamos, we make him bigger in our circumstances. nós tornamos ele grande no meio dessas circunstâncias. And that's what we need to do. E é o que nós precisamos fazer. And not magnify the other things. E eu não posso mais magnificar as outras coisas. The other things are real enough in our life, As outras coisas são real o suficiente na nossa vida, but I'm going to magnify Jesus. mas eu vou magnificar Jesus. The Bible A says Bíblia diz that mountains melt like wax in the presence of God. que montanhas se derretem como cera na presença de Deus. Amen. Magnify him. Magnifique Ele. Think about him a lot. Pense nele bastante. Ooh, come on. Put Vamos your, lá. put your energies towards kingdom things. Coloca a sua energia sobre as coisas do reino. Because it's important. O que é importante. The Bible says this, it's very interesting. A Bíblia fala isso e é bem interessante. To the one who has, more will be given. Aquele que tem, mais lhe será dado. That always seemed very strange to me. Isso sempre pareceu muito estranho para mim. Why are you going to give more to somebody who already has? Por que você vai dar mais para alguém que já tem? But it's not really what it means. Mas não é bem isso que ele queria dizer. This is what it means. Vou te dizer agora o que ele quis dizer. Who you are Quem você is what you have a harvest of in your life. significa que existe uma colheita naquilo sobre a sua vida. If you are filled with anxiety, Você pode, por exemplo, estar cheio de ansiedade, fear, medo, hopelessness, falta de esperança, anger, raiva. and everywhere you go, you're releasing these things. E todo lugar que você vai, você acaba jogando isso. You find yourself in a harvest field of those E things. quando você vê, você está num campo de colheita de tudo isso que você plantou. It's a kingdom principle. Sabe, é um princípio de reino. What you are, you replicate. O que você é, você replica. You know. But if you're filled with Him, Mas se você é cheio dele, come on, Vamos lá. His love, His hope, sabe, His seu peace amor, a and sua joy, esperança, a sua paz, sua alegria, you find yourself releasing that everywhere you go. você vai começar a ver jorrando isso por onde você for. When you get shook, that's what comes out of you. Quando você é sacudido, é o que sai de And você. you find yourself surrounded by these beautiful kingdom things. E você se vê rodeado de coisas tão lindas do reino. Yes. Sim. That's why it's so important to be full. É por isso que é tão importante andar cheio. You know, we're leaky, broken vessels. Nós somos vasos que se derramam o tempo inteiro por onde a gente passa. Plus, hopefully, we're giving it away. Mas sabe, com a nossa esperança, nós sabemos que nós estamos dando algo. We're pouring out Holy Nós estamos Spirit all the derramando time. algo. So the only way we can stay full Então a única forma de nós permanecermos cheios is we have to live under the tap of the Holy Spirit. é vivendo próximo e cheio do Espírito Santo. You know the tap, the tornado, or whatever y'all call it. Yeah, you have to live under that. Você tem que viver embaixo da torneira. That's do where you Espírito live. Santo. É onde você And tem it's que open all the viver. time. Para ela estar aberto o tempo That's the only inteiro. way you can stay full. É a única forma de você se manter cheio. So it's every day, ongoing, moment by moment, being full of Sabe? É Him. todo dia, momento após momento, se enchendo e estando cheio. We call it intimacy with God. Nós chamamos isso de intimidade com We call Deus. it communion with God. Nós chamamos isso de comunhão com Deus. Here's a scripture. If you turn with me to 1 Corinthians Existe uma escritura lá em 1 Coríntios, chapter 1, capítulo 1, verse 9. versículo 9.
it says, God is faithful through whom you were called into communion, or sometimes in English it says into fellowship with his son, Jesus Christ, our Diz Lord. assim: fiel é Deus pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. All the time I hear people say, I don't know what I'm called to. Muitas vezes eu ouço pessoas falando: eu não sei qual é o meu chamado. This is the first thing you're called to, Esse é o seu primeiro grande right? chamado. Like communion with him. Vivendo em comunhão com Oh, Jesus. get in the secret place. Entrando no lugar secreto. Get in the word, get in prayer. Recebendo uma palavra, orando. Get in the presence and worship. Entrando na presença com adoração. You've been called to this. Você foi chamado para isso. You have been called to communion with him. Você foi chamado para viver em comunhão com Ele. Woo, come on, have you been doing Vamos it? lá, você tem vivido em comunhão com Ele. And when you're in love, it's easier. Sabe, quando a gente encontra o amor dele, tudo é mais fácil. When you're in love, you want to know more about the person you're in love with. Quando você está apaixonado, você está mais preocupado com a pessoa com quem você está apaixonado. You do can't que wait com to você. be in their presence. Você não se aguenta em estar na presença. This is the kind of love you can have with him. Esse é o tipo de amor que nós temos que ter com Ele. Ooh, come on, I'm talking from experience, man. Vamos lá, eu estou falando a respeito de ter experiências com Ele. As a man, Como homem, a man who used to pride himself on being tough and hard. um homem que aprendeu a ser disciplinado pelo seu pai para ser duro. You know, I was an American football player and coach. I was a fighter. Sabe, I was, yeah. I know you can't tell now, but I used to be. Sabe, eu era treinador de futebol americano durão nos Estados Unidos. But when his Holy Spirit filled me, Mas quando o Espírito Santo veio e when me I got encheu, filled with the fire, e eu fui cheio do fogo, crazy things started happening. coisas muito estranhas começaram a acontecer comigo. I'd look at the map of the world and I just begin to weep. E eu olhei para o mapa do mundo e comecei a chorar. I'd start to pray about different nations. I begin to cry. E eu comecei a orar por diferentes nações. I'd see videos of kids in Africa or something and just begin to cry like a baby. E eu comecei a ver vídeos de crianças na África e eu ficava chorando igual um bebê. You cannot separate the love of God from the power of God. Você não tem como separar o amor de Deus do poder de Deus. You know, yeah, Jesus is the lion and the lamb. Sabe, Jesus é o leão e o cordeiro. David was a mighty man, Sabe, Davi foi um homem valente, but he wrote love songs to Jesus. mas ele escreveu músicas de amor para Love songs to Jesus, God. para Deus. This is how it is to live with him. Sabe, é assim que nós temos que viver com Ele. It changes you. Sabe, isso te transforma. Brings you into the kingdom of God. Te traz para dentro do reino de Deus. And I want to tell you, E eu quero te the dizer, kingdom feels good. o reino te faz muito bem. And if there's ever been a time we need the kingdom of God, is now. Sabe, se em algum momento dessa terra a gente precisou do reino de Deus, eu digo Amen. que é agora. Amen. Amém? Brazil needs an infusion of the kingdom of God. Brasil precisa de uma infusão do reino de Deus. And you are the place E você é o lugar where that's going to happen. onde isso vai acontecer. You are the place that heaven touches earth. Você é o lugar onde o céu toca a terra. You are the place, the kingdom of heaven is within you, Jesus Sabe, said. o reino de Deus está dentro de você, é o que Jesus How falou. can the kingdom be within us? Como o reino pode estar dentro de nós? It says in scripture, A palavra de Deus diz, I'm going to read it to you. e eu quero ler para você. Romans 14:7. Romanos 14. I hear you guys have been talking about the kingdom of God here. Eu ouvi que vocês têm falado muito sobre o reino de Deus aqui na igreja. Romans 14:7. For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking. Romanos 14:7, porque 14, verse 7. Romans 14, verse 7. porque nenhum de nós Romans. Verse 7. Chapter 14, verse 7. You got it? It says, for the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy. Porque o reino de In the Deus não Holy é feito Spirit. de comida e bebida, mas de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Amen? Amém? Jesus' message, A mensagem de you can Jesus find in Mark chapter 1.
Você pode ver em Marcos 1, It said Jesus came preaching the gospel. He said preaching repentance and the gospel of the kingdom. sabe, Jesus chega lá falando sobre arrependimento e sobre o evangelho do reino. You have to repent. Você tem que se arrepender. You have to change the way you think, Você tem que mudar a forma de pensar. change the way you act, Você tem que mudar a forma de agir, because the kingdom has come. porque o reino chegou In the Holy Spirit, no Espírito Santo inside of you. dentro de você. Say, hallelujah. But let's talk about what it says the kingdom is here. Sabe, e é isso que ele quer dizer quando ele diz que o reino está aqui. It changes your life, Isso muda a sua vida. because you can, I want you to know you can feel the kingdom of God with you. Sabe, eu quero que você saiba que você pode se encher do reino de Deus dentro de você. And if you're not full, you can't. E se você não está cheio, você não vai experimentar. Here's what I mean. Vou dizer o que eu quero dizer com isso. Let's take peace. Peace. Paz. So, peace is 1/3 of this kingdom Vamos falar sobre paz. Paz é 1/3 desse reino that we have in the Holy Spirit. que nós temos no Espírito Santo. Peace feels good. Paz faz você se sentir bem. Amen? Amém? I mean, the opposite of that is like anxiety. O oposto de paz é ansiedade. That's like the opposite of peace. É o oposto da paz. That feels bad. Isso faz você se sentir mal. But peace feels good. Mas paz faz você se sentir bem. I'm not talking about the peace of the world. Eu não estou falando da paz que o mundo pode te I'm talking dar. about the shalom Eu peace estou of falando God. do shalom, da paz de Deus. The perfect peace of God. A perfeita paz de It Deus feels good. faz você se sentir bem. You need more peace. Você precisa de mais Your paz. family needs you to have more peace. Sua família precisa que você tenha mais Yeah, you paz. need to be a bringer of peace. Você tem que ser aquele que carrega a paz. Yes? This is who Amém. you are. É quem você é. Man, I'm prophesying over you right now. E eu quero profetizar sobre você agora. You are the bringer of peace, the peace of God. Você é aquele que traz a paz de Deus. When you come in, anxiety has to die. Quando você entra no lugar, a ansiedade tem que morrer. Fear has to die. O medo tem que morrer. Because you carry the Prince of Peace Porque você carrega o príncipe da paz in the Holy Spirit. no Espírito Santo. Feels good. Isso faz você se sentir muito bem. Oh, man, it feels good. Faz você se sentir muito I bem. just love sitting by the beach and just watching the waves come in and out. Eu costumo gostar de sentar na praia e ver as ondas indo e voltando. It's nice. É legal. Feels good. Faz eu me sentir bem. Well, I want to tell you the peace of God is even better. Mas eu quero te dizer, a paz de Deus é muito melhor. Even better. É muito melhor. Another part of this kingdom, it says here in Romans, is joy. A outra parte desse reino que diz aqui em Romanos é a alegria. I know you guys like joy around here. Eu sei que vocês Yes. gostam de alegria por aqui, né? Do you like joy? Você gosta de alegria? Because the joy of the Lord is your strength. Porque a alegria do Senhor é a sua força. No joy, no strength. Sem alegria, sem força. No. You can feel joy. Você pode sentir alegria. Yes? Some people will say it doesn't matter what you feel. Algumas pessoas falam, pouco importa o que você sente. It does. Sim, importa. Because if you got no peace, no joy, your Se você não family tem is not going paz to e be great. alegria, sua família não está bem. Your family is not going to be crazy about being around you. Sabe, a sua Like- família não vai ter interesse de estar ao redor de Much você. less the people that don't know Jesus. Muito menos as pessoas que não conhecem Jesus. It's very practical. É muito prático. It really changes our lives. Isso realmente muda a nossa Ooh, vida. come on, joy, more joy. Vamos lá, mais alegria, mais More alegria. joy for you. Turn to your neighbor and just say, more joy for you. Vire para alguém que está do seu lado e fala para ele, mais alegria para você. All right, yeah. Tell your face to have more joy. Fala para as pessoas, você precisa de mais alegria. Hey, shikarabas. The joy. You need the joy in these times that we live in. Você precisa de alegria para esse tempo que nós estamos vivendo. And I believe the joy of the Lord is going to reveal the knowledge of the glory of the Lord in the earth. E eu acredito que a alegria do Senhor vai revelar a sabedoria e o conhecimento de Deus na terra. Because people are going to be like, how can you have joy? E as pessoas vão falar para você, como que você pode estar alegre? The economy's terrible.
Sabe, a economia está terrível. The government's crazy. O governo está louco. How can you have joy? Como você pode estar alegre? And then you can tell them. E aí você pode falar. Because the world right now, they don't have a lot of hope and joy and Que o peace. mundo agora, nesse momento, não tem muita esperança e alegria. It's all shaking for them. Tá tudo sacudindo para eles. Everything they put their hope in and their trust in, all the systems of the world, they're shaking like crazy. Tudo que colocaram esperança, tudo que colocaram o seu coração, estão nesse momento sendo sacudidos. But not for us. Mas não para nós, Not the source of our hope, não para a fonte da nossa esperança, source of our peace, a fonte da nossa paz, source of our joy. a fonte da nossa alegria, It is not shaking. não está sendo He is sacudido. the rock, Ele é a rocha. Jesus Christ, Jesus Cristo, His kingdom. e o reino dele. I want to tell you, Eu quero te dizer, Jesus and His kingdom is all that is real and eternal. tudo que tem a ver com Jesus e o seu reino é o que é verdadeiro e eterno. Everything else will pass away. Todo o resto um dia vai passar. Jesus and His kingdom, that's what's real. Jesus e o seu reino é tudo que é real And para that's your nós. reality. E essa é a nossa Because realidade. of the cross Por conta da cruz and the resurrection, e a ressurreição, His precious blood, o seu precioso sangue. that's your reality forever. Essa é a sua realidade para sempre. You and Jesus. Você e Jesus. Eternal life is in Christ. A sua eternidade é em Cristo. Hallelujah. Aleluia. And you have access right now E você tem acesso agora mesmo through the Holy Spirit. ao Espírito Santo. That's the seal He's given us. É o selo que ele nos deu. It's a promise for eternity. É a promessa para a eternidade. Come on. Vamos lá. He gives us His Spirit now. Ele nos dá o Espírito dele agora. In the kingdom of God, O reino de Deus it's near. está próximo. It's within you. Está dentro de você. You're not going to find the love you're looking for out there. You're going to find it in here. Você não vai encontrar olhando lá para fora, você vai encontrar You aqui. got to find it in here first. Você tem que achar ele aqui dentro. And then you'll see it everywhere you go out E depois there. você vai ver o reino em todo lugar que você for. If you don't have it in here, Se você não estiver aqui dentro, you think the world's a terrible você place. vai achar que o mundo é um lugar horrível e But if you've tenebroso. got it in here, Mas se você tem o reino aqui dentro, you understand why Jesus died for the world. você vai entender por que o Senhor morreu por nós Because it's e filled pelo with mundo. beauty. Porque continua existindo beleza lá fora, It's filled with His sons and daughters. cheios de filhos e filhas. And you realize He's in everything. E você começa a perceber que ele está em todas as coisas. One time I was walking down the street in the city, Uma vez eu estava andando pela cidade and I was thinking, man, I wish I was in the country, like in the mountains where it's so beautiful. sabe, eu queria estar num lugar agora onde tem essas montanhas tão lindas. And I just heard the Lord say, like, I'm all around you, Brian. E eu ouvi o Senhor falando, mas Brian, eu estou ao redor de você. And I'm just looking around at all the concrete and the metal and everything. E eu olhei ao redor daquela cidade, eu só via concreto e metal. And he's like, and he said, look at that lamp post. Aí ele falou, olha lá, olha para aquela pessoa ali. And I'm like, yeah. Eu, ok? And he's like, what's it made out of? He said, what is it made out of? Do que é feito? I'm like, metal and plastic. E aí ele, na verdade, era um poste, não era uma Ele pessoa. Ele disse- falou, é feito de metal, de plástico. And he was like, well, where did that come from? E da onde isso veio? Deus falou para ele, de onde isso And I'm like, veio? okay, I know what you're saying. Aí ele falou, Não, ok, eu já entendi, Deus. Bottom line is, He's all around if you've got eyes to see. Sabe, o que eu quero te dizer é que ele está em todos os lugares se você tem olhos para His ver. beauty, His kingdom. Sabe, a sua beleza, o seu reino. But you got to have the eyes of Christ, not the eyes of the world. Mas você precisa ter os olhos de Cristo, não os olhos do mundo. Amen? Amém? Ooh, come on. Vamos lá. His fire transforms us. Sabe, o fogo dele nos transforma. And I believe right now, He wants to transform the church. Sabe, eu creio que ele quer transformar a igreja. He's been doing it for a long time. Ele tem feito isso por um longo tempo. I believe we're getting back to where we're supposed to be. Sabe, eu creio que a gente está voltando para o lugar de onde a gente deveria estar lá no início. You know, in English, the word for our church services is a service. It's called a service. Sabe, em inglês, o nome que a gente dá para nossas reuniões de culto é serviço. And that it gives this idea is when we come, we're coming to serve.
Sabe, para nos dar a ideia de que nós estamos indo para aquele lugar, para a igreja, para servir. We're coming to bring something A gente veio, na verdade, para trazer algo to Him, para Ele, to other people. para outras pessoas. But we've somehow got church it's all about us. Mas a gente transformou a igreja para um lugar que é tudo a respeito de nós. The church is about Him. A igreja é a respeito It's the dele. church of Jesus. Essa é a igreja de Jesus. What I love about you guys, the worship, O que eu amo em vocês aqui é a you adoração. know, we were singing to Him. Nós estávamos cantando para Ele. Some churches, we sing songs about ourselves the whole time. Algumas igrejas que eu vou só cantam músicas para nós mesmos, em situações específicas. Sometimes we sing songs about Him. Às vezes a gente canta algumas coisas a respeito dele. Oh man, but when you sing songs to Him, like He's really there. Mas sabe, quando nós cantamos músicas, nós cantamos para Ele como se Ele estivesse ali. The Bible says He's enthroned on our praises. He lives in them. A Bíblia diz que o Senhor está entronizado na nossa adoração e nas nossas canções. You guys have found that. That's a good thing. E sabe, vocês estão acordados para isso, isso é ótimo. Holy, holy, holy. Santo, santo, santo. And the message of the church. E sabe, a mensagem da igreja. The message of the church has got to be the gospel of Jesus Christ. A mensagem da igreja tem que ser o evangelho de Jesus Cristo. We've made all the messages about us sometimes. Sabe, muitas vezes a mensagem vira a respeito de nós. You know? But I'm telling you what. Eu vou te dizer algo. Jesus is the answer. Thank you, brother. Jesus é a resposta. He's the answer. Jesus é a You want to have resposta. better relationships? Nós queremos melhores relacionamentos? Focus on Jesus. Foca em Jesus. You want to have better finances? Você quer melhores finanças? Focus on Jesus. Foca em Jesus. Better marriage? Você quer um melhor casamento? Focus on Jesus. Foca em Jesus. And your marriages will get a lot better. E o seu casamento vai melhorar bastante. The message of the church has got to be Jesus A Christ mensagem da igreja tem que ser Jesus in His Cristo. gospel and His E kingdom. o seu evangelho e o seu reino. And our songs have to be about Him. E sabe, as nossas músicas têm que ser a respeito dele. And we need to learn as a people E nós precisamos aprender como pessoas. that we can hear from God Que nós podemos ouvir de Deus. in the secret place, No lugar secreto. in prayer. Em oração. You're a kingdom of priests. Vocês são um reino de sacerdotes. Hey. And then when you come to church on Sunday, E quando você vem domingo na igreja, we're all bringing something. nós todos devemos trazer algo. The pastors are bringing the word. O pastor está trazendo a palavra. We're bringing our worship. Nós trazemos a nossa adoração. And God will use you to release heaven to those who are going to come. E Ele vai usar você a liberar o céu para aqueles que estão vindo nessa reunião. He will. Ele vai, você vai. Because you've just been getting full all week. Porque nós passamos a semana inteira nos enchendo. And then we come together and we just release it. Então, quando a gente se reúne, a gente simplesmente And Libera. He lives in it corporately. Sabe, o que nós vivemos com Ele It's poderosamente. a place of life and awakening and Sabe, é um revival. lugar de despertar, de avivamento. When you're full. Quando você está cheio. But you got to be full. Mas você tem que estar cheio. Or you don't have anything to give. Ou você não vai ter nada para dar. You're just trying to survive. Você só está tentando sobreviver. Come on, but I want to tell you, you can be full. Vamos lá, eu quero dizer que você foi feito para estar cheio. You can be full of Him. It's a Cheio dele. continual filling É um contínuo encher dele all the time. todo o tempo. Jesus said, pray like this. Jesus falou, ore assim, Give me this day my daily bread. me dá nesse dia o meu pão diário. Not my weekly bread or my monthly bread. Não o meu pão da semana, não o meu pão do mês. It's daily bread. É o meu pão de cada dia. You know? In the kingdom, everything belongs to the king. E sabe, no reino tudo pertence ao rei. He knows that. Ele sabe disso. And He wants you to come to His table every day. E ele quer que você venha à mesa todo dia. The mature son and daughter, Sabe, os filhos maduros, they know they get it all from Him. eles sabem que recebem tudo dele. You know, it's not like the world Não é como o mundo, where you grow up and everyone's like, you need to get a job and take care of yourself. onde você cresce e alguém fala para você, agora arruma um emprego e cuida de você. No, in the kingdom, we're dependent on Him. No reino, nós continuamos dependente dele. He is our bread. Ele é o nosso pão. He is our wine. Ele é o nosso vinho. He is our oil. Ele é o nosso He is the óleo. living water. É ele que nos dá todas as coisas. It's all Him.
É tudo Ele. We're dependent upon him. Nós somos dependentes dele. I'm trying to teach my daughter this now. She's turning 18 years old this month. Eu estava tentando ensinar algumas coisas para minha filha. Ela está fazendo 18 anos esse mês. And she's got a job, she's working. E ela tem então um trabalho. Ela agora está trabalhando. And we're teaching her about tithing, about giving offerings. E eu estava falando para ela, ensinando ela sobre dízimos e ofertas. And I've tried to always teach her, like, don't limit your life to what you can do in the flesh. E eu sempre tento ensinar para ela, não limita a sua vida no que você pode fazer na carne. You need to bring God into your family Você tem que finances, trazer Deus nas suas finanças, into your business. no seu negócio. You can't just rely on what you can do. Você não pode confiar apenas no que você pode fazer. We don't make our decisions as a family based on anything in this world. Nós não tomamos a decisão lá da nossa família com as coisas baseadas nessa terra. We do it based on the Word of God Nós nos baseamos na palavra de Deus and faith. e em fé. Ooh, man, you got to be full of the Holy Spirit to live like that. Vamos lá, você tem que estar cheio do Espírito para viver dessa forma. But without faith, it's impossible to please God. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. I want to tell you, if you're living in faith, Eu quero te dizer, se você está vivendo pela fé, it's never going to make sense on paper first. muitas coisas não vão fazer sentido quando elas estiverem no papel. When He tells you to do something, you're going to be like, well, can't afford it. Quando Deus começar a te mandar fazer algumas coisas, você vai falar, bom, isso aqui eu não dou conta. Not prepared for that. Não estou preparado para isso. Doesn't make sense. Não faz sentido para mim. No one's going to think that's reasonable. Sabe, você vai achar que nem é razoável o que Deus está te pedindo. But we're talking about planning with God. Mas nós estamos falando sobre planejar a You vida com need your Deus. imagination to dream with God. Sabe, Ele precisa que você libere a sua imaginação e os seus sonhos para Ele habitar. I'm telling you, the worst thing you can do is to shut down the imagination of your child. Eu vou te dizer, a pior coisa que você pode fazer é cancelar a imaginação de uma criança que tem dentro de você. Because I have found it to be true. Porque eu simplesmente achei que seria mais prudente. You need your imagination to dream big enough for Him. Você precisa da sua imaginação para sonhar tão grande quanto Deus é. If He says to do something, you need to say yes. Se Ele te mandar fazer algo, você precisa dizer sim. You know? Amém? Some people have to have all the answers. Algumas pessoas precisam ter as respostas. No, I just need Jesus. Não, eu só preciso de Jesus. You know, I used to have all the answers. Sabe, eu já passei por essa fase onde eu tinha que ter todas as Ooh, come on, respostas. now I just need a word from God. Sabe, hoje eu só quero uma palavra de Deus. It's the best life, man. É a melhor vida. It's a life of miracles. É uma vida de milagres. The Bible, the whole book from start to finish is a book of miracles. Sabe, a Bíblia do livro inteiro, do início ao fim, é cheia de milagres. And He is a God of miracles today. E Ele continua sendo um Deus de milagres nos dias de hoje. Holy, holy, holy. Santo, santo, santo. We're called to be disciples. Sabe, os seus discípulos. We're going to make disciples. Vamos fazer discípulos. We have to be disciples. Para eu fazer discípulos, eu tenho que ser discípulo. That means we have to live like Him. Sabe, nós temos que viver como Ele. That's the definition of it. É a definição do que é ser discípulo de Jesus. And you cannot do that Você não pode fazer isso without the Holy Spirit. sem o Espírito Santo. Just can't. Você não vai poder. Can't live like that. Não tem como você viver assim. When we live under that tap I was talking about, Quando eu falei que a gente vive embaixo daquela torneira, you know, my mug is almost full. olha, a minha caneca aqui está quase cheia. If I put a handful of dirt in it, Se eu pegar uma mão cheia de lama e jogar aí dentro, now it's not really full of water anymore. agora não vai estar só suja, só cheia de água. It's got a bunch of other things in there. Vai ter muitas outras coisas ali dentro. So if I shake it, that's what's going to come out. E se eu mexer, é o que vai aparecer. Bunch of other things. Muitas outras coisas. But if it's just living under that tap, just Mas always se eu being viver full, embaixo dessa torneira, água vai estar jorrando o all tempo that inteiro. stuff ends up washing out of E it. todas essas coisas vão sendo lavadas dentro de It just você. gets pure. Sabe? E vai se tornar puro. And He needs it to be pure. E Ele vai te tornar puro. That's what He needs. É tudo que Ele precisa. Oh, shababa. So when the fire comes every day, Sabe? Quando o fogo vem todos os dias. when we get on the altar before Him, E quando você chegar diante do altar do in the Senhor, secret place or in the no lugar church, secreto,
ou na igreja, You know, first it refines us. ele, primeira coisa, nos refina. Gets rid of stuff that needs to be gotten rid of. Sabe, ele começa a querer tirar Hey. coisas que tem que sair de dentro de você. And in the church, we got to get rid of some stuff. Sabe, até na igreja, às vezes a gente tem que deixar ele limpar coisas. And the more we get full of Him, the more it's going to be gone. E quanto mais nós deixarmos ele limpar, mais vai ser Deus. I like to talk about two different types of behaviors. Eu gosto de falar de dois tipos de comportamento. First, you have Christ-like behaviors. Primeiro, você tem o comportamento semelhante a Cristo. And over here, you have anti-Christ behaviors. E aqui você tem o comportamento anticristo. It's the opposite of Jesus. É o oposto de Jesus. So I like to think about things very simple and logically. Eu gosto de tentar colocar as coisas simples e lógicas. So we want to be like Jesus. Então, nós queremos ser como Jesus, Yes? certo? Be like Him. Ser como Ele. Love. Amor, That's an easy one. isso é fácil. God is love. Deus é amor. So the opposite of that would be hate. O oposto disso, então, é ódio. That's easy, right? Don't hate people. Fácil, ok? Não odeie pessoas. We can all agree on that, right? Todos podemos concordar com isso, ok? There's no hate in Jesus. Não há ódio em Jesus. No. But also, Mas também, the Bible says that perfect love casts out fear. a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora o medo. There's no fear in Jesus. Não há medo em Jesus. It's the opposite of Jesus. É o oposto de Ooh, Jesus. come on, He is the Lion of Judah. Ele é o leão de Judá. Vamos lá. There's no fear. E não há medo. And He died to set you free from fear. Sabe, ele morreu para que você fosse livre do So medo. right now, in the name of Jesus, I just come against any fear in your life, Agora, em nome de Jesus, eu declaro que quebre todo medo na sua vida. especially the fear of man. Especialmente o medo de homens. You have been affirmed by your Father. Você tem sido afirmado pelo seu Pai. He loves you. Ele te ama. He's never going to leave you. Ele nunca vai te What can abandonar. you be afraid of? Por que você vai continuar com medo? Man, Amém? no more fear. Não mais medo. Another thing that's like Jesus is humility. Outra coisa que você pode ver em Jesus é a humildade. He left heaven. He Ele left abandonou o céu. and he came into the womb of a girl E ele entrou no útero de uma menina. in a very poor, insignificant place. Num lugar pobre e insignificante. He's so humble. Ele é tão He humilde. came as a servant. Ele veio como um servo. And the opposite of that is like arrogance and pride. E o oposto disso é arrogância e orgulho. He resists the proud Ele resiste o and he orgulhoso. gives grace to the humble. E ele dá graça ao That humilde. means he empowers the humble. Significa que ele dá poder ao humilde. In the arrogant and the prideful, they can't be close to him E o arrogante, o orgulhoso, sabe? Ele não pode nem chegar perto de Jesus. because he's so different from that. Porque ele é tão diferente It's disso. the opposite of him. Ele é o oposto disso. We've allowed things to creep in that shouldn't have, Sabe? Nós às vezes permitimos coisas dentro de nós que não deveria ter. but there's no condemnation, Mas não há condenação nisso. you know? The last thing about the kingdom of God, which I didn't talk A about, última coisa sobre o reino de Deus que eu não falei was righteousness. é justiça. There's righteousness, peace, and joy in the Holy Há Spirit. justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Righteousness really feels good Justiça realmente faz você se sentir bem. because the opposite of that is condemnation, Porque o oposto de justiça é condenação, guilt, culpa, shame. vergonha, It's very heavy. muito pesado. But righteousness feels good. Mas a justiça te faz sentir bem, It's very light. o que faz você se Come on. sentir I've leve. been forgiven of my sins. Eu fui perdoado dos meus pecados. He's made me like him. Ele me tornou como ele é. Whoa, come on. Vamos lá. It's really awesome. É muito bom. Another thing that's the opposite of Jesus Outra coisa que é o oposto de Jesus is jealousy. é inveja. Jealousy. There's no place in the church, man. Não há lugar na igreja para inveja. I remember one time we had this great conference near my house, near my church. Eu lembro uma época que teve uma grande conferência num lugar próximo da minha igreja. And I was a pastor. Eu era pastor. And I remember thinking, man, I'd love to have something like that in my church. E eu pensei,
sabe, eu queria muito ter isso na minha igreja. Why can't we have something like that? Por que nós não podemos fazer isso na nossa igreja? And I heard the voice of the Lord speak to me. E eu ouvi a voz do Senhor falar comigo. And he was like, Brian, you're like David. Ele falou, Brian, você é igual o Davi. I was like, I love David. Eu amo Davi. He's my favorite. Ele é o meu favorito. And he was like, not the good part about Não a David. boa parte de Davi. He's like, you're like the David that had everything, but he wanted Bathsheba. You know? Sabe, você tá como Davi quando ele desejou a Betseba. You know? And he was right. I had everything, man. Sabe? E aquilo não estava justo porque eu tinha tudo. Beautiful church with the presence of God. Uma igreja linda com a presença de Deus. Oh, come on, you've got everything you need. Você tem tudo o que você This precisa. place is full of the glory and Esse presence lugar of está God. cheio da glória de Deus. It's filled with the kingdom. Está cheio do reino. This place is full. Esse lugar está cheio. Where the place where Jesus is full. O lugar onde Jesus está, It's esse full lugar of está what is cheio. really important. Cheio do que realmente The importa. presence of A God. presença de Deus. Many have resisted his presence. Sabe, não, você nem pode resistir na presença And they dele. have settled for a form without power. Sabe, primeiro ele quer mostrar o poder dele. They've settled for religion in a social club. Sabe, muitas vezes as pessoas quiseram colocar religião em lugares, em ambientes sociais. But this is a place where the presence of God Aqui reigns. não, aqui é um lugar onde Where a he presença sits, de Deus where he reina, lives. onde ele vive. There's got to be a place like this Tem que ter um lugar assim, where there's no limits. onde não tem limites. There's no limits here tonight. Não existem limites aqui para Deus essa noite. He's here. Ele está aqui, He's in the room. ele está no ambiente. Oh. Shikarabarosuna babai. Holy, 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 holy. And he's the God of fullness. Sabe, ele quer te entregar a plenitude. Another thing we look at how he is forgiveness. Sabe, outra coisa que nós podemos ver em Jesus é que ele é perdão. And unforgiveness is like the most opposite of Jesus. E sabe, o não perdão é o oposto de Jesus. You know, Jesus forgave the whole world. Deus perdoou o You mundo know, we're inteiro. like, while they were murdering him, he forgave Enquanto them. eles estavam matando ele. You know. Shakarabarana. We cannot knowingly walk in unforgiveness and say we're following Christ. Nós não podemos andar com falta de perdão dentro de nós e seguir Jesus. You have to drop that. Você tem que liberar isso dentro de você. Hallelujah. Aleluia. With the Holy Spirit, it's easy Sabe, o Espírito Santo é fácil. because you're so full of Him. You don't have any nothing. You don't have any time or energy for anything else. Quando você está tão cheio dele, você não tem mais energia para outra coisa. Your mind is set on love. Your heart is set on love. A sua mente está focada no amor, o seu coração está Cheio. focado no amor. I've come to talk to you about your reality tonight, Eu quero falar sobre a sua realidade essa noite, your identity, a sua identidade, and it's found in Him. e é encontrada nele. Last time I was here, I think I talked to you about a vision I had of the face of Jesus. Sabe, a última vez que eu tive aqui, eu falei de uma visão que eu tive com a face de Jesus. And I saw the eyes of Christ, E eu vi os olhos de Cristo. and I saw my reflection in His eyes. E eu vi o meu reflexo nos olhos dele. And my reflection turned to a flame of fire. O meu reflexo se tornou numa chama de fogo. And I'm like, ooh, that's His love for me. E eu falei, uau, é o amor dele por mim, His passion. a paixão dele. And that's true. Isso é verdade. But He was also saying, when I look at you, I see me. Mas ele continuou dizendo, quando você me olha nos meus olhos, você vai se ver em mim. Because He's a consuming fire. Porque ele é um fogo consumidor. That's who He is. É quem ele é. Jesus said, I'm the light of the world. Eu sou a luz do mundo, Jesus disse. And He said to His disciples, you're the light of the world. Mas ele também falou para os discípulos, vocês são a luz do mundo. The Bible calls Him the Father of lights. Sabe, a Bíblia chama de Pai das luzes. The only kind of light they had in the Bible times was fire. Sabe, o único tipo de fogo que existia na Bíblia You're the fire of the world. é a chama que habitava dentro de vocês. Você é a chama do mundo. You are the fire of the world. Você é o fogo do mundo. Jesus said, I've come to set the world on fire. Sabe, Jesus falou, eu vou colocar o mundo cheio de fogo. And I wish it was already burning. Mas eu gostaria, inclusive, que já estivesse queimando. If Jesus is all powerful,
Se Jesus, ele é todo poder, and he wants to see the world on fire, e ele quer ver o mundo pegando fogo, what do you think is going to happen? o que você acha que vai acontecer? The world's going to be on fire. O mundo vai pegar fogo. I remember back in 2020, Eu lembro em 2020, we had the Send. nós tivemos o Descend. I remember we were all there in the stadiums and we were all ready to go. Estávamos todos lá nos estádios e prontos para adorar. I remember I was in Morumbi Stadium. Eu estava no estádio do Morumbi I was ready to go. e eu estava lá, pronto para ir. You know, everybody was ready to go. Todo mundo estava pronto para ir. And then everything got shut down. E de repente tudo fechou. And people were like, what in the world? E aí o povo falou, e agora o mundo? I thought we were going. Eu achei que a gente estava indo. But you have to remember, Mas você tem que se lembrar God's now and your now are not the same. que God's now and your now are not the same. você tem que lembrar que o agora de Deus e o seu agora não é a mesma coisa. You know, a day to God is like 1,000 years. Sabe, um dia para Deus às Sorry. vezes é 1000 anos. Desculpa por isso. But that happens. Mas isso acontece. But the Lord showed me that during this time, like 2020, 2021, that he was just, 2022, he was just pulling back the arrows, you know. Sabe, e o que o Senhor me mostrou foi que 2020, 2021, as coisas não estavam paradas, ele simplesmente estava puxando o arco dele. These Jesus, fiery, flaming arrows. sabe, ele estava preparando a flecha de fogo dele. Sometimes it feels like you're not going forward, but he's just making you ready. Sabe, muitas vezes parece que você não está avançando, mas ele só está te preparando. And I hope you've made the most of this time. E eu quero que você faça e aproveite o melhor desse tempo. And a part of that arrow was by his mouth, and I saw he Sabe? was giving direction and he was speaking to us. Sabe, parte dessa flecha ela está bem próximo da boca dele, onde ele está falando com você e te dando direção. If you're listening, he's speaking. Se você estiver He's ouvindo, been ele vai estar speaking, he's falando. been speaking the whole time. Ele está falando o tempo todo. And now he's sending. E agora ele está enviando. Now's the sending time. E agora é um tempo de envio. The world is open. O mundo está aberto. Our communities are open. Nossa comunidade está And aberta. some of you will go to everywhere. Sabe, hoje você pode ir em qualquer lugar de We were novo. talking this evening about how some families have been moving to different nations. Sabe, a gente tem falado como muitas famílias têm se mudado para diferentes nações. Some have already gone to the nations. Sabe, muitos já foram para outras nações. Some of you are going to go to every part of the communities of Rio. Alguns de vocês vão estar em lugares da comunidade diferentes. Some of you are going to go to every dark place in where your family is. Sabe, alguns de vocês vão ser enviados para lugares escuros da sua própria família. And bring the fire of the world. Mas sabe, colocando o mundo, Bring the fire of pegando fogo. Você é You're o the light fogo of the world. Você é o fogo do céu. Você é a luz do You're a mundo. torch in his hand. Você tem a tocha na mão. You're not far from him. Você não está longe He dele. goes with you. Ele está com você. Oh, I've come to set the world on fire. Eu vim para colocar o mundo pegando fogo. Oh, shikarababarasatra. He's come to put things in order. Ele veio para colocar coisas em ordem. The pieces are coming together. Sabe, os pedaços estão se juntando. He's going to give you vision to see through the obstacles. Ele vai te dar visão para você ver por entre os obstáculos. He's going to awaken you Ele vai te acordar to who you really are. para quem realmente você So you é. can rise up and walk with him. Para que você possa se levantar e andar com ele. Beautiful and confident and filled with power. Sabe, lindo, confiante, cheio de poder. Everything that he made you to be in this hour. Tudo que ele te fez para ser nessa hora. And this church, this house will be like a burning bush. Sabe, essa igreja, essa casa vai ser como uma sarça ardente. And people will say, what is this? Aí você pode falar, o que é isso? I need to go and see what this is. Eu quero saber o que é isso. As pessoas vão perguntar. And this is how you will be personally as well. E assim você vai viver pessoalmente. Because as it goes for the house, so it goes for you. Porque o que vale para casa, vale para você. And from that burning bush, E como é a sarça the ardente? word of the Lord will come. A palavra de Deus virá. And it will be a word of direction and freedom. E haverá uma palavra de direção e A liberdade. word of destiny. Well, freedom for the people of God. Uma palavra de direção para liberar e dar liberdade ao povo de Deus. This house is a burning bush. Essa casa é uma sarça ardente. You are a burning bush. Você é uma sarça And ardente. you will burn on. Você é aquele que queima. You will not burn out. Você não é aquele que está com You o will fogo burn for a apagado. generation. Você foi feito para queimar por You gerações. will go home in many years and you will be burning hot. E você pode voltar aqui um tempo depois e você vai continuar queimando. Hallelujah.
Aleluia. Shikarabarosui. Holy. Santo. Yeah. So he's going to refine us. Então ele vai nos refinar. And he's going to fill us Ele vai nos encher with more of him. por mais dele. As the Bible says clearly A Bíblia diz claramente that he rewards those who diligently seek him. que ele é galardoador daqueles que o buscam. He loves us the same, Ele ama que a gente vá, but there's rewards mas há recompensas when you go after him. de quando você vai até ele, There's just always more of him. sabe? E tem aquilo que existe sempre mais para ele entregar dele para você. You become more like him. Você vai se tornar mais como ele é. Hallelujah. Aleluia. Won't you guys stand up with me? I want to pray for you. Você pode ficar de pé nessa hora, eu quero orar por você.